Bom dia, senhoras prefeitas, prefeitos, vereadores, lideranças, autoridades presentes. É uma alegria muito grande estar aqui. Quero agradecer o convite, presidente Paulo, e parabenizar essa iniciativa, 17ª Marcha dos nossos prefeitos a Brasília, com o objetivo de contribuir para que as desigualdades que hoje são praticadas nesse país sejam revistas. Nós do PSC, nós somos municipalistas, defendemos os municípios onde o ser humano, o cidadão, ele nasce, cresce, contribui, dá o seu sangue, o seu suor. É lá no município que ele precisa de educação, saúde, segurança pública, mobilidade, enfim. É o ente que hoje o município tem sido tratado com uma injustiça fora do comum nesse país. Então, nós que temos vários prefeitos desse país e exemplos, a nossa liderança no Congresso Nacional, deputado André Moura, já foi prefeito, e nós temos sempre na Câmara Federal, no Congresso Nacional, defendido o interesse dos municípios. Nós defendemos um verdadeiro pacto federativo nesta nação. Uma reforma em que o município, o ente, cidade, município, onde acontece todas as coisas na vida do cidadão, seja verdadeiramente respeitado. Então, nós do PSC temos trabalhado neste sentido e o nosso compromisso, o governo nosso, é inverter essa lógica, onde hoje, aproximadamente, o bolo nacional, que é produzido no município, ali na casa da pessoa, onde a pessoa vive, o bolo nacional é dividido hoje em torno de 13% para o município, em torno de 22% para o Estado e 65% para a União Federal, sugando todos os recursos e, de uma certa forma, aplicando de maneira desastrosa para o benefício dos nossos municípios. Então, nós do PSC defendemos uma reforma tributária e uma reforma com um pacto federativo onde o município seja trazido de volta para o lugar que lhe pertence, onde é alavanca o motor da produção, o motor do desenvolvimento desse país. O PSC tem esse compromisso e nós, como presidente da República, pode estar certo, presidente Paulo, só vamos fazer as coisas ouvindo a todas a sociedade e a todos. E aí, em primeiro lugar, os municípios, porque é onde tudo acontece. O cidadão, ele não mora no Brasil, ele mora na rua, no bairro, na cidade tal, no município tal. Então, nós do PSC entendemos isso, pela experiência dos nossos líderes, daqueles são os prefeitos que nós temos hoje no país, a nossa experiência, nós temos a convicção que somente um pacto federativo de verdade, respeitando principalmente os municípios, é que nós vamos retornar a ordem e o progresso nesse país. Muito obrigado pela saudação inicial. Agora serão formuladas 6 perguntas em sequência, o senhor já tomou conhecimento das mesmas, então vamos à primeira pergunta, por gentileza. Autonomia e desonerações. De acordo com recente estudo do TCU, a União abriu mão de 354 bilhões de receitas do IPI e do Imposto de Renda entre 2008 e 2012, e não há comprovação de que essas desonerações tenham proporcionado ganhos reais para a sociedade. Essas desonerações reduziram em 68 bilhões o FPM. Os prefeitos perguntam: seu governo continuará fazendo bondade com chapéu alheio, violando a autonomia dos municípios? Paulo, prefeitas e prefeitos, todos que estamos aqui. É um absurdo o que foi feito. O governo federal, ele podia pegar essas desonerações
pegar a parte dele, né? Sabe que ele quer fazer festa? Fazer festa com a parte dele. E pegar a parte do município e deixar a parte dos municípios. E você colocou um dado ali, que o FPM de 2013, ele praticamente foi o equivalente ao que foi de 2008. Você vê, as demandas do município cresceram de tal maneira, e em 2013 os municípios foram penalizados com o mesmo valor aproximado daquilo que foi em 2008. Você vê a catástrofe que foi essa desoneração quando o governo federal, ele, muito bem colocado aqui na sua pergunta, na pergunta da Confederação, fazer firula com o chapéu alheio, né? Então, nós acreditamos o seguinte, que é possível fazer uma reforma tributária, presidente, em que se quer fazer desoneração, usa a parte do governo federal. Agora, por que não fez a compensação? O ano passado, nas contribuições sociais, PIS, COFINS e CSL, o governo arrecadou quase 270 bilhões de reais. Por que não compensou os municípios com isso aí? Poderia fazer para compensar os municípios nessa situação. Então, nós entendemos perfeitamente que não podemos, de maneira nenhuma, sacrificar os municípios. Hoje, os municípios têm tantas obrigações, tantos ônus para cumprir, tantas coisas que são delegadas para o município, tantas demandas, a população cresce, as demandas acontecem, e a população, o município, efetivamente, cada vez mais, ele diminui a sua capacidade. Por quê? O governo federal, desculpe a expressão, Paulo, é um verdadeiro vampiro, suga tudo dos municípios e do cidadão que faz a sua contribuição no município. Então, nós temos que inverter esta lógica, para que a renda nacional, que há 10 anos atrás, o governo federal ficava em torno de 38%, 40%, hoje já se aproxima a quase 70%, tudo aqui na mão do governo federal. E aí é isso que acontece, que a gente vê os municípios padecendo de uma dificuldade, e aí você pode ver, os senhores e as senhoras prefeitas que assumiram no último ano agora, quando ganharam as eleições, a maioria dos municípios inadimplente, sem certidão do INSS. Aí o governo vem, faz um acordo para você renegociar aquilo. Você começa a pagar, fez a renegociação, começa a pagar aquela dívida do prefeito anterior. Daqui a 3, 4 meses, porque quando faz a renegociação, o INSS vai lá e já suga na sua parcela do FPM. Não é isso que acontece? E aí quando você vai ver, daqui a 3, 4 meses, você se torna inadimplente novamente com o INSS. O que acontece? Você assumiu um compromisso do prefeito anterior e agora a responsabilidade é sua e você fica com essa carga em cima, com esse peso, tendo que responder esse problema da lei de responsabilidade fiscal. O tempo obrigado, pastor. Vamos para a pergunta seguinte de imediato. Programas federais. A equipe do programa Saúde da Família, PSF, composta de um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, custa em torno de 32 mil mensais. E o repasse do governo federal varia entre 7 mil e 10 mil. Ou seja, os municípios bancam mais de 2/3 do custo do programa do governo federal. Hoje, são mais de 390 programas federais que seguem a mesma lógica de subfinanciamento. Seu governo manterá essa política predatória em relação aos entes locais? Qual a mudança que seu governo implementará na sistemática de gestão dos programas de forma a respeitar a autonomia dos municípios? Este é mais um absurdo que nós vemos do governo federal. Ele repassa um valor, conforme vocês falaram aqui, 1/3. Um médico, esse repasse do governo federal é para pagar R$ 3.000, R$ 3.500,
para um médico. Na realidade, você só consegue um médico pagando 7, 8 mil reais. O município tem que pegar e dar condições para o médico ir lá para o interior, porque senão ele não vai. Não é isso? É isso mesmo ou não é? 15 mil reais. 15 mil. Então, vamos dizer, o governo repassa apenas 3.500 reais. E aí, o município, já sofrido, com as dificuldades que nós sabemos, que já tem que aplicar no mínimo 15% para a saúde, do seu orçamento, 25% para a educação, 54% para a folha de pagamento, sobra 6% aí, mais ou menos, disso aí para investimento e custeio, e depois, como é que faz isso aí? Então, presidente Paulo, e senhores prefeitos, senhoras prefeitos, nós vamos inverter essa lógica. Se nós passamos responsabilidade, tem que passar os recursos. São 390 programas. Me cita aí 40 programas. Alguém sabe citar 40 programas do governo? Hein? 50 programas? Mas que funcione. É uma dificuldade. Então nós vamos pegar, verificar. Aí, meu querido Paulo, é que eu apresento sempre um conceito, que a gente é do PSC, Partido Social Cristão, e Salomão foi um grande sábio que falou assim: na multidão de conselhos há a verdadeira sabedoria. Então nós vamos ouvir quem está junto da base do povo, vamos ouvir efetivamente os nossos prefeitos para poder encontrar a melhor solução para atender às demandas da sociedade e às demandas dos prefeitos, porque vocês é que sofrem na carne, vocês é que vão passar, terminou o mandato, vão ficar com processo em cima, porque o governo federal esquece, mas cada prefeito sai da sua prefeitura e está lá o Ministério Público, está a Justiça em cima porque não pôde cumprir. E a culpa é de quem que não mandou o recurso? O governo federal. Então, esses programas, vocês podem contar que nós do PSC, nós vamos trabalhar para colocar isso no patamar. Se passamos a responsabilidade para o município, vamos passar os recursos também para os municípios. Não pode ser essa situação, conforme disse, de escravidão. Você manda o recurso e você fica lá escravo para cumprir a demanda da sociedade sem ter os recursos à contrapartida do governo federal. Nosso compromisso do PSC é de pegar esses programas, se passamos a responsabilidade para o município, nós vamos passar os recursos para que o município, a prefeitura, possa atender às demandas da sociedade, principalmente nessa situação da saúde. O que foi de benefício, reduzindo a mortalidade infantil, reduzindo vários índices de saúde no país, esse programa de saúde da família é muito importante, nós vamos manter e dando os recursos necessários para que o prefeito, a prefeitura, os municípios possam dar a conclusão, dar o resultado que a sociedade brasileira tanto demanda, principalmente na área de saúde, hoje, que lamentavelmente, conforme nós temos dados, que enquanto o município, o prefeito, tem que aplicar no mínimo 15% de um orçamento da União de 2.488 bilhões desse ano, foi destinado apenas 4,26 para a saúde. Enquanto nós do PSC apoiamos, aprovamos, votamos a favor da emenda 29, que no mínimo destinava 10% para a saúde. Daqui a pouco a gente fala mais. Obrigado, pré-candidato. Vamos, na sequência, então, ouvi-lo sobre a pergunta seguinte. Legislações e pisos salariais. Uma série de propostas legislativas já aprovadas ou em tramitação no Congresso Nacional ameaça produzir um verdadeiro caos nas contas municipais, contrariando os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os pisos dos profissionais da saúde pública, em um ano, terão um impacto financeiro superior a 51 bilhões, equivalente a 70% da receita do FPM de 2013. Somado a isso, os reajustes anuais do salário mínimo afetaram a folha de pessoal das prefeituras, sobretudo as do Norte e Nordeste, em que o município é muitas vezes o principal empregador. O senhor ouvirá a CNM antes de sancionar proposta como as dos pisos salariais? Seu governo fortalecerá o atual Comitê de Articulação Federativa, CAF,
ou pretende legitimar outra instância de diálogo? Conforme falei ainda há pouco, nós sempre vamos ouvir quem representa. Então, a Confederação tem esse compromisso do PSC, do nosso governo. Sempre vamos ouvir. Hoje, em torno de 76% das prefeituras do país estão acima do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal para o pagamento da folha de salário. Hoje, conforme eu disse, você tem o 25% para a educação, 15% para a saúde, 54%, já dá aí 94%. E aí sobram 6%. Mas 76% das prefeituras do país já estouraram esse limite. Quando nós falamos que vamos fazer uma reforma tributária e fazer um novo pacto federativo, quando os repasses aumentarem, inverter essa lógica de 13% aproximadamente, 22% dos estados e 65% para a União Federal, repartir esse bolo, temos que fazer essa lógica. Não serei leviano de dizer que isso vai ser de imediato, que não tem como fazer, mas estudando junto com a Confederação, junto com todos os representantes, com o Parlamento, nós fazermos gradativamente para inverter esta lógica. O governo federal não é para ficar sugando tudo e deixando o município sem as condições para trabalhar. Então, vamos ver, esse impacto que hoje tem, porque são muitas obrigações que são repassadas para o município e a contrapartida não é dada, nós do PSC assumimos esse compromisso de, no Pacto Federativo, refazendo esse Pacto Federativo, distribuir a renda nacional com equidade para que não aconteça isso. E essas políticas, nós damos o exemplo. O PSC luta para que seja aprovado o piso dos agentes de saúde. E, neste contexto, obrigamos o governo federal a pagar também os agentes de endemia para que o município não tenha obrigação de ter mais esse custo. Então, nós damos exemplo nisso. Nós, é propugnado pelo nosso líder, deputado André Moura, nosso deputado federal ali do estado de Sergipe, líder da bancada, liderou esse movimento para que o governo federal assumisse esse compromisso, que efetivamente representa mais ou menos 40% daquilo que seria passado para os agentes de saúde. Então, nós temos esse compromisso, presidente Paulo, de realmente trabalhar para que, quando se repassar alguma responsabilidade para o município, que seja repassado também o custeio para tal, para desonerar a folha, para que não fique nessa situação caótica. Já dentro desse contexto, sobra apenas 6% para as senhoras prefeitas, senhores prefeitos, administrar o seu município, o que é uma calamidade. Antes de passarmos para a pergunta seguinte, eu informo aos companheiros que estão lá ao fundo que tem muitas cadeiras aqui na frente ainda, vazias, que poderão ser ocupadas. Agradeço, então, a resposta à pergunta anterior e vamos para a seguinte pergunta a ser formulada. Educação. Atualmente, com mais de 50 milhões de matrículas na educação básica, o principal mecanismo de financiamento da educação é o Fundeb, composto por recursos na ordem de 117 bilhões em 2014. Desse montante, o governo federal, que detém 60% do bolo tributário nacional, complementa somente com 11 bilhões, e para apenas 10 estados. Só o aumento do piso do magistério custará em 2014 para os municípios 4,5 bilhões. No seu governo, esse desequilíbrio federativo será mantido ou a União vai alocar mais recursos para todos? Meu querido presidente Paulo, senhoras e senhores prefeitos, o Fundeb tinha como objetivo, ou tem como objetivo, pagar a folha, ter recurso para a reforma da escola, para suprir os equipamentos para a escola pública,
você fazer uma reforma, material escolar, todos os equipamentos. E hoje, lamentavelmente, todo o recurso é usado praticamente para pagar a folha salarial. Você que já tem um nível mínimo de investimento no seu orçamento, ainda este recurso do Fundeb. Por quê? O professor precisa ganhar bem. Precisamos até melhorar o salário do professor. Mas o governo estabelece, o governo federal, com uma ditadura de cima para baixo, estabelece um piso e não dá a contrapartida. Essa que é a situação que nós nos enfrentamos hoje, que vocês enfrentam isso. Como é que quer impor? Aí é que na primeira pergunta, quer fazer firula com chapéu alheio. Você tem a obrigação de colocar o professor lá, pagar e não dar os recursos necessários. Conforme eu falei, hoje o governo federal, no orçamento deste ano, destinou, presidente Paulo, de um orçamento de 2.488 bilhões, apenas 3,8% para a educação. Enquanto o prefeito, no mínimo, tem que colocar 25%. Eu tenho o retrato de muitas prefeituras nossas que, para se conseguir atingir a necessidade mínima na educação, varia de 28% a 35% do seu orçamento na educação para se conseguir atender as demandas da sociedade, do município onde os nossos prefeitos têm administrado. Então, o senhor pode estar certo, prefeito, presidente Paulo, senhoras e senhores prefeitos. Nós temos o compromisso de mudar isso. Hoje, o orçamento da União, ele destina 44,17% para pagamento de juros e serviço da dívida. E apenas 3,8% para a educação. Nós vamos chamar a responsabilidade para renegociar a dívida pública brasileira, para que sobre dinheiro para distribuir, para mandar para os municípios cumprir com as suas obrigações. É um compromisso nosso do Partido Social Cristão e meu compromisso como presidente da República, reparar este erro, principalmente na educação, meu querido presidente. Por quê? Eu nasci na favela do Acari, menino de família pobre, humilde, fui camelô na feira, servente de pedreiro, office boy, mas tinha uma educação de qualidade. Eu pude estudar e me formar e vencer na vida. Então eu sou uma pessoa que tudo que for possível fazer para a educação, eu vou fazer o que é possível para a educação do povo brasileiro. Vamos então encaminhando, acho que a última pergunta, né? Se não me falha a memória, na sequência. Saúde. Ainda tem. A legislação obriga os municípios ao investimento mínimo de 15% em saúde. Em 2013, a média de comprometimento dos orçamentos municipais chegou a 21,9%, CIOPS. A União, que não teve percentual mínimo de gasto em saúde definido pela Lei Complementar 141/2012, em desrespeito à Constituição, investiu em 2013 somente 8,4% da receita bruta. Como a melhoria dos investimentos em saúde é uma das reivindicações da sociedade, qual o percentual mínimo que o seu governo se comprometerá? E como o senhor pretende conduzir a política de financiamento do SUS, garantindo a descentralização dos recursos para atender às necessidades locais das populações? Senhoras e senhores prefeitos, meu querido presidente Paulo, como falei, a obrigação do município, no mínimo 15%. O governo federal, no orçamento deste ano, de 2.488 bilhões, apenas 4,26 para a saúde. O PSC ajudou a aprovar a emenda 29, que destinava no mínimo 10% para a saúde. A presidente atual vetou essa emenda. Nós, sem dúvida nenhuma,
tem um projeto na Câmara que está sendo discutido para passar para 15% da receita líquida. Nosso compromisso, de imediato, é recuperar a emenda 29. Nosso compromisso de imediato. Sobre o SUS, este é um programa dos realmente melhores pelo mundo afora. Agora, senhoras e senhores prefeitos, não é possível que na tabela de procedimentos um médico receba menos por uma consulta do que um picolé que você vai comprar na padaria. Outro absurdo, hoje o prefeito tem uma cota X de procedimentos. E aí o governo repassa a verba do SUS para o Estado, o Fundo Estadual de Saúde. Depois, o prefeito não é aliado do governo estadual e fica 3, 4, 5, 6 meses para receber o repasse da sua cotazinha, medida ali, que a sua cota é menor do que o necessário. Mesmo assim, vou ter essa burocracia. Nosso compromisso é passar a sua cota, aquilo que você tem direito, diretamente para o Tesouro Municipal. Nada tem que repassar por um intermediário que é o Estado. Então tem a cota do SUS, nós vamos rever essa tabela para pagar dignamente ao médico. Não é possível, presidente Paulo, uma hospedaria na beira da estrada, é mais cara do que uma estadia no hospital com todos os recursos que precisa ter uma enfermaria, um quarto no hospital para uma internação. Temos que reverter isso. A saúde, literalmente, neste país está doente. Nosso compromisso, realmente, nós temos compromisso, no final vou abordar como que nós vamos arranjar recursos para isso, qual é a nossa intenção, o tempo é que dá, mas o nosso compromisso com você, prefeito, que está administrando, é que a sua cota de procedimentos você vai mandar e vai receber diretamente no seu tesouro. Você não vai precisar de passar pela Secretaria de Saúde Estadual. O fundo vai passar diretamente para você, para que você possa atender a demanda. Hoje, você já faz. Além de passar esse tempo sem receber, você tem que pegar o carro, van, micro-ônibus, van, e levar os doentes para outros, né? Tem custos para levar o doente para outras capitais, para outras cidades maiores. Então, nós do PSC temos esse compromisso com você de colocar efetivamente os recursos lá na ponta. E vamos rever essa tabela do SUS. Muito obrigado. Estou sendo disciplinado aqui com o horário. Está sendo, não. Muito obrigado pelo cumprimento dos prazos das perguntas. Mas, na sequência, então, acredito que agora sim é a última pergunta, né? Depois o senhor vai ter o tempo para o encaminhamento da mesma. As questões anteriores são uma pequena demonstração da insustentável situação por que passam os municípios brasileiros. Vive-se uma crise federativa sem precedentes, pois somos constantemente desrespeitados em nossa autonomia, sem ter direito à voz nas decisões que nos atingem. Em vista disso, qual a sua proposta de governo para os municípios brasileiros? Presidente Paulo, senhoras e senhores prefeitas e prefeitos, vereadores, demais lideranças nesta casa, nesta marcha, 17ª marcha. Eu vou passar para o senhor, meu presidente, aqui, uma carta de princípios que o PSC ele elaborou para essas eleições. Aqui nós tratamos da governança, dos princípios do poder nacional e dos princípios dos valores da vida. Nós, do PSC, acreditamos que, com uma verdadeira reforma
tributária, com o novo pacto federativo, nós vamos inverter esta lógica que hoje acontece no Brasil. O governo federal, este governo principalmente, aparelhou o Estado de tal maneira que todo prefeito, todo governador tem que estar com o pires na mão para conseguir as coisas. Tem que ficar implorando. E parece que quando você recebe alguma coisa, foi um grande favor que foi feito. Nós nascemos, nos criamos no município, na cidade. É ali que se produz. É ali que se sua a camisa. É ali que se enfrenta nas grandes cidades, médias cidades hoje, engarrafamento, ônibus, trem, metrô, mobilidade urbana, um caos. É no município que a gente estuda, é no município, presidente Paulo, que se precisa de saneamento básico, precisa de saúde pública, precisa-se de segurança. É no município. E o Partido Social Cristão, nós, como pré-candidato à presidência da República, como candidato e como presidente da República, chegando lá, nós temos o compromisso de estabelecer um diálogo aberto com a sociedade brasileira. E não tem poder constituído neste país, presidente Paulo, mais próximo do cidadão do que o prefeito, no executivo. Nós temos convicção que quem sabe o que a nossa população, o nosso povo precisa efetivamente é os prefeitos desse país. Estão ali a cada dia ouvindo a população. Porque ninguém bate na porta do governador. Ninguém bate na porta do deputado federal. Ninguém bate na porta do presidente da República. Bate na porta do prefeito. Eu, que viajo por esse Brasil afora, conheço literalmente hoje 4.840 municípios dos 5.570, já viajei esse país, conheço. E não sei se tem alguém aqui que conhece o município de Aveiro. Se tem o meu prefeito lá de Aveiro, se está aí, eu não sei se ele está aí. Na beira do rio, Solimões, lá no Pará. E as dificuldades que só a autoridade máxima, que é o prefeito, para chegar naquilo ali. Ou chega de barco, 3, 4 horas de barco, do último lugar, ou se chega de um avião teco-teco. Então a única autoridade que chega é o prefeito. É ele que sabe. Então o compromisso nosso é de ouvir os prefeitos desse país. Prefeitos, alguém falou ali vereadores também, não é? Prefeitas, então vamos lá, ouvir os prefeitos, as prefeitas, os vereadores, todos aqueles que estão perto da sociedade, perto da população. Como nós estamos falando aqui, que os prefeitos são os executivos mais próximos, eu estava citando, não legislativo, por isso que eu omiti os grandes vereadores que nós sabemos o quanto representa para a sociedade, para o funcionamento do município. Mas eu falei dos executivos mais próximos, porque o vereador leva a demanda, não é, da população e o prefeito tem que estar ali ouvindo para atender.
Então nós temos essa noção exata. Nosso compromisso é com uma reforma de verdade neste país, onde todos os entes federados, presidente Paulo, sejam tratados com dignidade, tratados com respeito, cada um. E eu gostaria de dizer para vocês alguns pontos que me afligem de maneira bem angustiante. E aí, como a gente tem um parlamento aqui na Câmara Federal, e vejo a luta dos nossos parlamentares, quando colocam a emenda parlamentar, anunciada, aí vai no prefeito, anuncia, tem essa emenda aqui, e o governo federal fica tolindo, cortando as emendas. Aí o deputado promete para o prefeito, leva lá, publica, que ó, botei a emenda, o prefeito vai anunciar a população e o governo não libera. Fica o prefeito mal, fica o deputado mal, com descrédito perante a população. Quero dizer para vocês o seguinte: emenda parlamentar, preste bem atenção, emenda parlamentar não vai passar mais, presidente, pela Caixa Econômica Federal. A emenda parlamentar, o deputado botou aqui emenda para a saúde, vai direto para a conta do Tesouro Municipal, direto lá na conta. Não é em conta-gotas, não. Você não tem que ficar na Caixa Econômica para fiscalizar se você fez a obra. Já tem Tribunal de Contas, já tem Câmara de Vereadores, já tem um bocado de coisa para fiscalizar. Então a emenda vai direto para o Tesouro Municipal e de uma vez só o dinheiro vai ficar lá, porque lá no município você sabe contratar as pessoas do seu município e a obra sai no mínimo 50% mais barata do que é feita hoje, da maneira que é feita. Hoje, os nossos prefeitos e os nossos parlamentares, e aí vou me perdoar, meu querido presidente, este governo que está aí, maquiavelicamente, este governo faz essa asfixia para que todo prefeito, todo parlamentar fique ali de pires na mão para conseguir, como se fosse um grande favor, liberar uma verba para o município A, B ou C. O município produz, por que não tem o direito? O parlamentar está ali lutando, representante do povo, por que não tem o direito de mandar aqueles recursos? Aprovamos agora a emenda impositiva para que os recursos sejam passados. E aí o governo quer maquiar 50% das emendas parlamentares, tem que se colocar para a saúde, porque ele quer encobrir, porque ele não quer pegar o dinheiro que ele precisa repassar para a saúde, para a educação dele, do Tesouro, e quer usar as emendas parlamentares para cumprir um pouco da sua meta, que não tem meta para a saúde. Então nós do PSC, senhores vereadores, que reclamaram que eu não falei, cadê os vereadores aqui presentes? Cadê os vereadores? Epa, muito vereador aí, né? Parabéns para os vereadores. Vereadoras também, cadê as vereadoras? Ah, tem poucas mulheres aqui, hein, de vereadoras. Então, nosso compromisso é realmente que senhores vereadoras, vereadores, prefeitos, é de repassar o dinheiro para que você possa realmente fazer aquilo que a sociedade, que a população, que o cidadão está carecendo lá na sua cidade, lá no seu município. Nós, do PSC, temos esse compromisso. Eu quero dizer para os senhores, para as senhoras, que nós, do PSC, vamos tirar recursos da onde para atender essa demanda? E aí que eu quero deixar aqui, presidente Paulo, sei que a hora está ali, estou com um pouquinho de tempo ainda, né? Eu tenho me declarado claramente
tudo aquilo que for possível tirar da mão do governo federal, do Estado, passar para a iniciativa privada, para que o empreendedor brasileiro que sabe fazer, e muito bem, possa fazer. E aí nós vamos tirar o dinheiro que hoje é gasto, presidente Paulo. Você imagina, eu faço sempre uma comparação, senhores e senhoras prefeitos. Os Estados Unidos é um país com 300 milhões de habitantes. Lá o governo federal tem apenas em torno de 2.500 cargos comissionados. Hoje, o nosso governo federal, onde nós temos 200 milhões de habitantes, nós temos hoje quase 30 mil cargos comissionados. Aí não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para o SUS, não tem dinheiro para o médico de família, não tem dinheiro para a educação. Nós hoje temos mais de 200 estatais. Muitas delas é cabide de emprego para negociação, negociata política, foco de corrupção. O seu imposto que você paga vai para o BNDES e aí financia os grandes que poderiam colocar dinheiro do bolso, mas pegam dinheiro do BNDES com juro baratinho. O pequeno lá, se você no seu município quisesse pegar 300, 500 mil, 1 milhão de reais no BNDES, você não tem condições de pegar. Então nós do PSC, presidente Paulo, senhores e senhoras prefeitas, senhoras vereadoras, para não ficarem tristes comigo, senhores vereadores, senhores prefeitos, demais lideranças neste ambiente aqui, nesse auditório, e quem está me ouvindo pelo Brasil, aonde for, nosso Brasil, o nosso compromisso é tornar o governo federal enxuto o máximo que puder, eficiente, para que a verba para a educação, para a saúde e para a segurança pública possa ser aplicada de verdade e através dos municípios. Através dos municípios. É muito bom o presidente sair por aí distribuindo trator. Sinceramente, eu tenho convicção que você sabe qual é o melhor trator que precisa lá e você poderia comprar o melhor trator para a sua cidade. Não precisa do governo federal sair por aí distribuindo trator. Dou o dinheiro e você compra o trator melhor para a sua cidade. A Patrol, ou seja lá o que for. Cada um sabe o que é melhor. O município, o prefeito sabe administrar, porque está com a população e sabe o que é preciso. Nosso compromisso é mudar esse eixo, respeitar o ente federado, município, porque é o ente importante. E nas maiores democracias do mundo, presidente, nas maiores democracias, eu tenho aqui comigo, me acompanhando, o senador Marcondes Gadelha, que é lá da Paraíba, de Souza, e ele me diz o seguinte, olha, a Bélgica, do tamanho da Paraíba, tem o mesmo número de municípios que o Brasil tem, mais de 5 mil municípios. Os Estados Unidos são mais de 180 mil municípios que tem naquele coisa. Por quê? Porque lá eles respeitam o ente local que é o município. E nós vamos inverter essa ordem de respeitar e dar todo o incentivo para que o município, o prefeito, possa cumprir com a demanda da sociedade no local onde se vive e onde se trabalha. Compromisso nosso. Queridos prefeitos, queridas prefeitas, vereadoras, vereadores, nós, qualquer presidente que ganha a eleição, ele ganhou com 50, no mínimo 50% mais um. Tem autoridade política para fazer as reformas. Nós assumimos o compromisso. E digo também, presidente, o parlamento brasileiro é um dos melhores deste país. Se o presidente trouxer uma proposta para o parlamento que é em benefício da população brasileira e em benefício do povo brasileiro, eu não tenho dúvida que eu terei o apoio de qualquer parlamento que tiver sido eleito a partir de 2014. Não tenho dúvida disso. Então, basta é vontade política.
E pode estar certo, presidente Paulo. É um compromisso nosso, do PSC, meu como candidato e eleito presidente, pode estar certo, que nós vamos conversar. O senhor vai ser ouvido. Sabe por quê? Nós do PSC, nós aplicamos princípios cristãos. Não é um partido religioso, não é um partido de igreja. Eu tenho a minha fé e não nego a minha fé. Eu não abro mão da minha fé. O Estado brasileiro é laico, e a pessoa que dividiu o Estado da religião foi Jesus, disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas um princípio, então, eu creio que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo e é meu Salvador. Essa é a minha fé e eu não abro mão dela. Agora ele deixou princípios que servem para qualquer pessoa. E um princípio que ele deixou é que ele falou, eu vim para servir e não para ser servido. Nós do PSC vamos colocar isso em prática. É para servir a população. O presidente da República, o governo federal, é para servir os estados e servir os municípios, e não se servir e sugar, como vampiro, o sangue dos nossos municípios. Outro princípio cristão, que é isso que falta hoje. Outro princípio cristão. Jesus nunca ficou dentro de palácio. Ele nunca construiu uma igreja, ele nunca ficou num escritório com ar-condicionado. Ele estava no meio do povo, ouvindo o povo. Eu vou estar no meio dos senhores, ouvindo a todos os senhores. Podem acreditar nisso em mim. Porque isso é um princípio da minha vida, que eu aprendi na vida. Então, senhor presidente, meu querido Paulo, a hora está avançando aqui. Muito obrigado pelo esse convite. Parabéns a vocês por esse trabalho. Parabéns por esse trabalho que têm feito. E quero dizer que vai ser esta marcha deste ano, eu sendo eleito presidente, vai ser a última marcha de demanda. Vocês virão aqui na marcha para a gente comemorar os avanços que vamos conseguir para o povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a família do Brasil, Deus abençoe o nosso querido Brasil e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Everaldo, nosso pré-candidato à presidência, em nome dos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, municipalistas que estão aqui, em mais de 5.000 nesse momento, já com esse amplo auditório superlotado, agradecer a sua presença, lhe desejar uma boa campanha e dizer que as prefeituras do Brasil, falo aqui em nome de todos, estão abertas, e as câmaras de vereadores para recebê-lo, receber sua proposta, enfim, aquilo que o senhor está pregando, e democraticamente decidir. A sua presença aqui fortalece o processo democrático brasileiro e é isso que nós estamos fazendo, abrindo para todos possíveis pré-candidatos que estejam, logicamente, numa posição entre os 5, 6 iniciais mais bem colocado. Então, mais uma vez, em nome dos prefeitos, da nossa entidade, nossos agradecimentos e uma grande campanha e sucesso na sua pregação. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez e sucesso para vocês também. Um grande abraço.